uma fé inabalável. Uma fé inabalável. E a gente vai usar um texto bíblico para aprender com exemplo bíblico sobre o que a gente precisa para ter uma fé como essa. Então abra comigo aí Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Você que está em casa assistindo essa transmissão, se você pode, pega agora esse link, envia convidando o maior número de pessoas. É a hora que a palavra vai ser pregada, a Bíblia vai ser estudada, e quem sabe você não é um canal de Deus na direção de mais alguém nessa noite, alguém que possa receber uma mensagem de fé. Lucas capítulo 8, nós vamos ler do verso 40 em diante. Todo mundo achou? Se você está com a Bíblia, abra aí, senão você pode acompanhar aqui no telão ou ouvir a leitura. A Bíblia diz assim, a partir do verso 40, Lucas capítulo 8. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua filha, única filha de cerca de 12 anos, estava morrendo. Pule para o verso 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa do Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Jairo, a sua filha infelizmente morreu, não incomode mais o mestre Jesus. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando eles chegaram à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se alimentando e chorando por ela. E dizendo: não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas só está dormindo. Todos começaram a rir dele, pois sabiam bem que aquela menina estava morta. Mas ele tomou pela mão a menina e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais da menina ficaram maravilhados, mas ele lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Vamos orar juntos. Espírito Santo, como nós precisamos da tua intervenção nessa hora. Que o Senhor flua nesse ambiente. A tua palavra foi lida, mas ela precisa ser ministrada aos nossos corações. Que venhamos sair daqui nessa noite mais fortalecidos, mais empoderados, mais cheios da tua presença, para vivermos o teu propósito na nossa vida. Que o Senhor derrame graça e amor, não seja a palavra de um homem, mas a palavra do Senhor aos nossos corações. Que assim seja, amém e amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui uma narrativa do evangelista Lucas, um médico, que ele fala de algumas propriedades sobre esse caso. O caso era uma filha de 12 anos com uma enfermidade a qual ela ia morrendo aos poucos, e um pai aflito. O cenário era esse: Jesus em Cafarnaum, um pai de uma criança aflita, como se você é pai e mãe, você sabe quando a criança adoece, como você fica. E aí a aflição fez esse pai procurar Jesus e pedir que Jesus fosse à sua casa. O texto é lindo porque não diz que o pai disse a Jesus o que é que ele iria fazer na sua casa. Ele só disse: Jesus, vem na minha casa. E aí o próprio Lucas diz o porquê ele estava chamando Jesus para ir na sua casa. Lucas diz porque a sua filha de 12 anos estava morrendo na sua residência. E aí ele clama a Jesus para que Jesus vá lá. O que a gente pode aprender sobre uma fé inabalável através desse cenário, através desses personagens? Talvez você se encontre nessa noite sendo um desses personagens. Talvez você pode ser um pai aflito por alguma circunstância da sua casa, um filho perdido nas drogas, um filho que está aí no mundo, um filho que está sem rumo, ou até um filho que está enfermo mesmo. Talvez você seja alguém que se compare a esse filho, a essa filha que está com uma enfermidade espiritual, talvez morrendo, esfriando, se distanciando, ou até com enfermidade física mesmo, que aos poucos vai deteriorando a sua alma e o seu espírito. Ou talvez você seja aquela multidão que estava lá só observando, rindo, chorando e rindo na porta da casa de Jairo.
Eu não sei como ou onde nós nos encontramos nesse contexto, mas eu sei que o Senhor quer falar algo no nosso coração nessa noite. Você está comigo? E que você esteja aberto para ouvir. Em nome de Jesus. A temática dessa noite é uma fé inabalável. O texto está em Lucas capítulo 8. Nós lemos um contexto porque no meio tem a história da mulher de 12 anos sofrendo de um fluxo de hemorragia. E aí Jesus para atender essa mulher, mas depois ele continua o caminho até a casa do Jairo. O que a gente deve aprender aqui? Tudo que você precisa saber para nada mais temer está nas lições da Bíblia. Nesse contexto, querido, nós vemos Jesus regressar para Cafarnaum. Cafarnaum se tornou a sede do ministério de Jesus. Jesus ele estava em Nazaré, mas Nazaré não recebeu, Nazaré não acreditava, Nazaré não depositava a fé necessária para ver Jesus poder fazer muitos milagres. Então Jesus sai de Nazaré rejeitado, mas entra em Cafarnaum desejado. Jesus em alguns lugares ele é até rejeitado, mas tem lugares que ele é desejado, como um lugar como esse. Tem corações aí fora nesse mundão que rejeitam Jesus, mas tem corações assim como o seu, que desejam a presença de Jesus. E aonde Jesus é desejado, ali ele faz milagre, ali ele realiza prodígios, ali ele libera sinais e respostas. Por isso que esse lugar tem sido lugar de resposta de oração. Aqui tem sido lugar onde milagres têm acontecido, porque Jesus aqui é desejado, mais de qualquer outra coisa, mais de qualquer pessoa. Ao saber da história do seu primo João Batista, Jesus deixa Nazaré e vai morar na Galileia, em Cafarnaum, à beira do mar. E ali ele constrói a sede do seu ministério. Ali era a terra de Zebulon e Naphtali. Duas tribos, que trouxeram a origem de dois nomes de filhos de Jacó. Mas que o próprio profeta Isaías, capítulo 9, verso 1, profetiza dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos, o povo que ali habita andava nas trevas, mas verá a grande luz sobre a sua vida. O profeta Isaías profetizando milhares de anos antes que Jesus iria estar nessa cidade, nesse território, levando luz para aqueles que estavam na escuridão. Duas cidades perdidas, porque duas tribos que se afastaram de Deus. E ali estava Jesus em Cafarnaum. O profeta Isaías apontando para uma fé inabalável gerada pela transformação do seu povo. Porque pensa, querido, no povo mais incrédulo, mais afastado de Deus, um povo mais, pagão estava ali, mas quando Jesus chega, ele leva a luz. E aí logo toda a escuridão sai, e logo toda a fé nasce, e logo toda a fé cresce, e logo toda a fé se torna inabalável. Aprendemos com a Bíblia que é possível passarmos por maiores dificuldades, conflitos na nossa vida, porque a gente está vivendo na terra. Nesse mundo a gente vai ter aflições, como o próprio Jesus disse. Então a gente aprende na Bíblia como enfrentar as dificuldades, como enfrentar os momentos difíceis. Mas o fato é enfrentar e continuar, e não abandonar. É enfrentar as dificuldades e a gente continuar firmes, inabaláveis na presença de Deus. Hoje muitas pessoas são abaladas. Hoje muitas pessoas vivem abaladas emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente. Quantas pessoas você não conhece que estão abaladas pelas notícias, os rumores de guerras, pelas incertezas do amanhã, porque Jesus está voltando, o mundo está se acabando, e isso abala a emoção, abala o sentimento, abala o espiritual das pessoas. Quando o Senhor quer, na verdade, consolidar a sua vida, quer construir você em cima de uma rocha, de um fundamento, a qual pode tremer a terra, a qual os céus e a terra podem passar, mas você permanece inabalável. O mundo pode ser abalado, mas você, pela fé em Deus, precisa estar inabalável. Porque você sabe em quem você tem crido, e você sabe que Ele é poderoso, mais do que qualquer coisa. Você está comigo? Amém. Deus esses dias, querido, está chaculejando homens e mulheres. Deus esses dias está treinando a gente na nossa fé e nossa esperança. Por quê? Porque o desejo de Deus é que homens e mulheres se levantem de forma inabalável nessa geração. Nada pode abalar você, querido. Nada pode abalar você.
Amém? Você está entendendo? Não é uma notícia ruim, não é um disse-me-diz, não é um não recebido, não é uma porta fechada, não é algo que não acontece do jeito que você quer. Nada pode abalar aqueles que estão em Cristo Jesus e que depositam a sua fé nele. Nós nos tornamos blindados no nosso espírito. Nós nos tornamos capazes de suportar calúnias, injúrias, críticas, indiferenças, maus tratos, porque nós estamos blindados pela presença do Senhor, e a nossa fé nos torna alguém capaz assim, igual a Paulo. Eu aprendi a viver e me adaptar em qualquer circunstância. Paulo dizia isso por uma fé inabalável. E eu e você precisamos aprender a ter uma fé assim. Numa geração como essa, querido, não há mais tempo para perder tempo. Deus quer levantar homens e mulheres, discípulos, pessoas que sejam inabaláveis. Mesmo quando passar por lutas, está de pé. Mesmo quando passar por adversidades, continua de pé. Mesmo quando passar por nenhuma esperança de coisa mudar, permanece de pé. Porque a sua esperança está no Deus Todo-Poderoso. Vamos aprender lições aqui que podem tornar a nossa fé inabalável. O que mais Jesus amava? Investir em consolidar a vida daqueles que caminhavam com Ele. Jesus aproveita o contexto aqui para consolidar, como exemplo de fé, aquele homem chamado Jairo. Milagres, curas, sinais, coisas extraordinárias, Jesus tudo fazia para gerar fé nas pessoas. Jesus não fazia para se evidenciar, para dizer, eu sou o cara, eu sou todo poderoso. Não, Jesus fazia para você ter fé. Para quem estava perto dele, pudesse ter fé. Para quem caminhava com ele, pudesse ter mais fé ainda. O que Jesus desejava? Uma geração de uma fé inabalável. E ele continua desejando ainda hoje. Se ele faz um milagre em você, é porque ele quer ver a tua fé muito forte. Se ele faz um milagre na tua casa, é porque ele quer mexer com a fé da sua casa. Se ele faz um sinal e uma maravilha diante dos nossos olhos, é porque ele quer que a nossa fé continue mais forte ainda no meio dessa geração. Agora, onde ele encontra incredulidade, ele também se limita a fazer. Aqui nesse texto a gente aprende algumas lições. Você está comigo? A primeira delas está no verso 40 e 41. A Bíblia diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com muita alegria, porque estavam todos esperando por ele. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Um dirigente da sinagoga, querido, era um lugar de reunião dos judeus. Era um lugar que os judeus se reuniam como uma igreja, que a gente se reúne para ler a Bíblia, para ler a palavra de Deus, para celebrar ali as suas celebrações, seus rituais judaicos. E são sinagoga, era um lugar dos religiosos se encontrar. E ali estava um homem que era dirigente do círculo de oração, dirigente da celebração. Talvez você não encontre muito essa linguagem aqui, mas não se torna uma igreja diferente não, amém? A dirigente dessa noite foi a pastora, dirigiu aqui a celebração. É porque a gente não usa muito essa expressão. Está na oportunidade agora, dirigente do círculo de oração. A gente não usa muito essa expressão aqui, amém? Mas o fato é que Jairo era um desses. Está na oportunidade agora o dirigente Jairo. Um dirigente da sinagoga. Estava lá um homem que lidava com isso o tempo todo. Mas tinha um problema na sua casa. A sua filha estava enferma e morrendo aos poucos. Isso bate um desespero. E o que a gente precisa aprender? A primeira coisa, a primeira lição para a sua fé ser inabalável é: coloque suas maiores expectativas em Jesus. Coloque suas maiores expectativas em Jesus. Por que eu estou dizendo maiores? Porque existem outras expectativas que a gente coloca em outros lugares e em pessoas também. Mas a nossa maior expectativa precisa estar naquele que pode mudar o vento, pode mudar o mar, pode parar o sol, pode abrir o mar, pode fazer milagres acontecer. Sua maior expectativa precisa estar em Jesus. Quer fazer a sua fé ser inabalável? Sua maior expectativa precisa estar em Jesus. É inerente ao ser humano, querido, ter expectativa nas pessoas. Faz parte da nossa natureza criar expectativa na direção de pessoas. Isso pode ser bom, como pode ser ruim. Como pode ser bom? Quando as pessoas alcançam a nossa expectativa. Quando pode ser ruim? Quando as pessoas nos frustram.
Mas mesmo colocando expectativa em pessoas, nós precisamos colocar a expectativa mais elevada no Senhor. Amém? Por quê? Porque a expectativa em pessoas pode ser prejudicial. Pode ser prejudicial ao nosso crescimento. Pode ser prejudicial à nossa saúde. Pode ser prejudicial até à nossa fé. Uma vez que elas não têm poder de produzir o resultado que nós imaginamos. Nós imaginamos que ela vai responder assim. Nós imaginamos que ela vai dar esse resultado, mas às vezes não acontece. E a gente se frustra. E a gente se decepciona por uma expectativa que nós criamos. Quem não já decepcionou-se por criar expectativa em alguém? Quem não já se frustrou por esperar uma resposta de alguém, esperar um resultado de alguém que não foi alcançado? E talvez isso tenha sido prejudicial à sua saúde emocional, à sua saúde espiritual. Aqui nós vemos um pai desesperado, diga assim, um pai desesperado, porém, um pai focado, porque ele vai para Jesus, ele não vai para outra pessoa, ele vai para Jesus, ele vai direto, porque ele está focado naquele que pode resolver a sua situação. O que a gente aprende? Que o nosso foco direciona a nossa expectativa. Se você estiver focado em alguém demais, você vai criar expectativa demais sobre essa pessoa. Mas se você estiver focado só em Deus, em Jesus, na palavra, a sua expectativa maior será aí. E as suas respostas serão alcançadas. Porque pessoas podem nos frustrar, mas Jesus jamais. Jamais. As situações podem até desesperar, mexer com a nossa estrutura, mas só não pode abalar o fundamento da nossa fé. Aqui estava um homem, dirigente da sinagoga. A Bíblia diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus. Um ato de extrema humildade na direção de Jesus. Um ato de extremo reconhecimento, respeito de quem era que estava na frente dele. Isso é colocar expectativa, querido, no Senhor. Sabe o que Jesus não quer aqui? É uma fé teórica, de a gente dizer, eu creio no Senhor, mas a tua expectativa se limita em pessoas. Você um dia está com muita fé, no outro dia porque alguém te frustrou, você está com pouca fé. Você um dia está muito ativado na igreja, servindo em tudo, no outro dia porque alguém te decepcionou, você não quer mais servir a igreja. Tua expectativa não está no Senhor assim. Você está comigo? Nós precisamos ter essa postura de fé aqui. Uma postura semelhante a como esse homem. Prostrar-se aos pés de Jesus em humildade, em respeito, em fé, em reconhecimento, dizendo, a minha maior expectativa está nele, está em Jesus. Quer ver um exemplo bíblico? Você conhece a história de Naamã, amém? Um general de guerra, mas leproso. Naamã tinha grandes expectativas de que o profeta Eliseu iria curá-lo. Mas a serva de Naamã tinha grande expectativa de que Deus iria curar Naamã. Ela disse, vai lá procurar o homem de Deus que ele vai te ajudar. Naamã criou a expectativa de que Eliseu iria abrir a porta, botar ele na sala, receber com muita honraria, porque ele era um general de guerra. Naamã mandou o servo dizer assim, daí mesmo tu pode voltar, vai tomar um banho que é melhor. Decepcionou-se, frustrou-se, saiu de lá feridinho, chateadozinho, não quero mais saber. Aí a menina vai lá mais uma vez e diz, meu Senhor, se fosse algo mais difícil eu não faria, o que é que custa tomar um banho? Porque a expectativa daquela menina estava em Deus. Sua expectativa precisa estar em Jesus. Diga assim, a minha maior expectativa precisa estar em Jesus e só em Jesus e unicamente em Jesus, porque Ele é capaz de fazer coisas incríveis e extraordinárias na nossa vida. Mude seu foco. Se seu foco estiver demais em pessoas, sabe, a minha expectativa está na minha líder, está na minha cuidado com isso. Líderes são homens levantados por Deus na sua direção, mulheres de Deus para cuidar de você, mas coloque a sua maior expectativa em Jesus, porque Jesus jamais falha.
Jesus jamais te decepciona, Jesus jamais te abandona, Ele sempre vai estar lá. Se seu foco for a fé em Deus, sua maior expectativa estará em Deus. Amém? Mas pastor, o senhor está dizendo agora que eu não posso mais confiar em pessoas, não estou dizendo isso. Você deve confiar, você deve honrar, você deve seguir homens de Deus, mulheres de Deus na sua vida. Mas coloque expectativa em pessoas, sim, mas coloque sua maior expectativa em Deus. Porque pessoas podem nos frustrar. Pessoas podem estar hoje e não estar amanhã. E tem muita gente assim, presta atenção. Porque a sua expectativa pode se frustrar por diferentes razões. Como por exemplo, você faz o bem para alguém e você espera que esse alguém faça em troca para você também. Aí essa pessoa não faz. Aí você magoei. Você ama demais alguém, aí você espera que essa pessoa ame você na mesma proporção, do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. Essa pessoa não faz, aí você magoei. Você empresta dinheiro a alguém e espera que essa pessoa, naquele dia que disse que ia pagar, aí ela vai pagar, ela não paga, aí você sai da igreja. Você cuida tão bem de alguém, você que é discipulador, líder, cuida com tanto amor, investe na vida da pessoa, espera que essa pessoa te dê pelo menos um muito obrigado, e ela não te dá, e você magoei. Por quê? Porque nós somos tendenciosos a fazer algo e esperar que a pessoa faça, a gente cria essa expectativa. Quando Jesus nos ensina diferente, faça com expectativa em Deus e você não vai esperar nada de ninguém. Sirva pessoas, sirva seus pais, sirva seus amigos, sirva sua liderança com expectativa no Senhor. Como isso vai te fazer bem? Sabe por quê? Porque você faz, você ama, você investe, mas você não espera em nada dessa pessoa, porque você está com a expectativa de agradar a Deus e não a pessoa. A gente faz o bem motivado, querido, pelo amor de Deus, não pelo obrigado da pessoa. Esse é o verdadeiro homem e mulher que tem uma fé inabalável. Faz o bem para todo mundo, investe na vida de todo mundo, agracia todo mundo, abraça todo mundo, mas faz para agradar a Deus, porque a sua motivação e expectativa está em Deus. A gente não espera receber nada em troca. A lei que deve nortear os nossos relacionamentos não é a lei do dar e recebe, toma lá, dá cá, não, é a lei do amor de Deus. O amor de Deus é um amor altruísta. Jesus diz: quem é possível dar a vida pelo seu próprio amigo? Essa é a lei que precisa reger o nosso coração. Se é uma fé inabalável que nós estamos tratando e falando, querido, não há como ser diferente. Aquele pai sabia bem onde precisava colocar sua maior expectativa, e ele vai aos pés de Jesus. Ele tinha um grande problema na sua casa, uma filha de 12 anos morrendo. Minha filha vai fazer 12 anos, eu fico imaginando a cena. O problema dentro da sua casa. E tinha que reger lá a sinagoga, mas ele tinha um problema no seu lar. Mas a sua expectativa estava na pessoa certa, na hora certa. Ele tinha uma grande fé que Jesus iria curá-lo, Jesus iria com ele até a sua casa e iria realizar um milagre. Que tal hoje nós avaliarmos aqui nesse lugar onde estão as nossas expectativas de fato? Se a gente quer tratar de fé, a gente não pode tirar nosso foco de Jesus. Jesus está pronto para te ajudar. Jesus está pronto para te ajudar, porque você pode dizer assim: mas são tantas coisas que eu não consigo ter tanta fé assim. Jesus está pronto para te ajudar a você romper as barreiras e você gerar uma fé inabalável na sua vida.
Sabe, o pastor Rick Warren diz uma frase dizendo o seguinte: você nunca saberá que Deus é tudo para você, até que Ele seja tudo o que você tenha. Coloque sua expectativa em Jesus, amém? Foi o que Jairo fez e deu certo. Olha para essa pessoa e diga assim: nunca vai dar errado se você colocar sua expectativa em Jesus. Sempre vai dar certo, acredite. Segunda lição que a gente tira desse texto, verso 49, verso 50, a Bíblia diz: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém correndo da casa de Jairo e disse assim: Jairo, morreu sua filha. Olha a notícia que Jairo vai lá, Jesus vem na minha casa, Jesus diz: agora mesmo, a gente vai, começa a andar, aparece no meio do caminho uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos, Jesus vai lá, aquela multidão, ela toca em Jesus, Jesus cura, e enquanto ele estava falando ainda, corre um homem, se atravessa no meio deles e diz assim: Jairo, infelizmente a tua filha morreu, Jairo, não tem mais o que fazer. Acabou o sofrimento dela, acabou o sofrimento da casa. Mas aquele homem não sabia quem estava ali. Ele não sabia quem estava ali era o dono da vida. Ele não sabia que aquele que estava ali é aquele que pode fazer as coisas impossíveis. Ele não sabia quem que estava ali era aquele que pode recuar até a morte no poder da sua palavra. Jesus estava presente ali, assim como Ele está presente aqui hoje. E Jesus ouviu aquele homem dar a notícia dizendo assim: morreu. Aí Jesus diz assim, assim que o homem diz: a sua filha morreu, Jairo. Jesus olha para Jairo e diz assim: não tenha medo, Jairo, tão somente creia e ela será curada. Sabe o que a gente precisa aprender, querido, para ter uma fé inabalável? É superar a atmosfera da incredulidade. Supere a atmosfera da incredulidade ao seu redor. Seja alguém mais elevado do que isso. É um desafio para todos nós, porque o maior conflito daquele pai era acreditar na palavra que veio da sua casa, de que a filha morreu, ou acreditar na palavra de Jesus dizendo que ela vai ficar curada. Será que eu e você não convivemos com isso todos os dias? É acreditar na notícia que está aí na mídia, ou acreditar na notícia que está aqui nesse livro? É acreditar no que as pessoas dizem aí nas esquinas, ou acreditar no que Jesus está dizendo ao nosso coração? A gente convive com isso diariamente, querido. É acreditar na fofoca que foi falado de fulano, de cicrano, ou acreditar que existe um Jesus de graça, amor e perdão? Existem momentos que vamos precisar combater decretos de morte. Existem momentos que nós vamos precisar nos posicionar contra uma atmosfera de incredulidade ao nosso redor. Palavras contrárias à vontade de Deus para a nossa vida. Diagnósticos, rótulos, difamação que giram ao nosso redor. Não podemos falar de fé se nós não temos uma postura de fé. Só se torna inabalável quem decide não se abalar com o ambiente da incredulidade. Você convive com alguém incrédulo perto de você? Talvez dentro da sua casa, talvez da sua vizinhança. Alguém que é incrédulo, alguém que não está nem aí para Deus, não quer saber, alguém que as palavras são só de incredulidade. Você está presente numa atmosfera que você sente que a atmosfera é uma atmosfera pesada, de incredulidade, não tem nada de esperança, não tem nada de perspectiva de mudança. E você está lá no meio. Existem pessoas que carregam a atmosfera de incredulidade, sim ou não? Existem pessoas que são carregadas. Existem pessoas que são pesadas. Chega no ambiente, fica o ambiente pesado. Sim ou não? Estou falando alguma coisa que não faz sentido para você? Chega no ambiente, está aquela atmosfera pesada, você não sabe o que é, rapaz. Aí a pessoa só fala palavras de incredulidade, palavras de decreto de morte, palavras de falência, palavras que não vai dar certo, palavras de pessimismo. Você tenta, mas ela não quer mudar. Pessoas assim. No texto, Jesus chegou
e a atmosfera era total descrença. Porque o texto diz que Jesus vai até lá. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, fica tranquilo, ela vai ficar curada já. Mas o homem estava lá, ela morreu. E eu fico pensando na cena, porque o homem foi correndo até onde eles estavam. Eles ainda estavam no metade do caminho. Fica imaginando a cena, você vai lá, você sai da sua casa com alguém enfermo, vai à igreja para buscar Jesus, e diz: Jesus, vem comigo na minha casa curar essa meu parente. Aí Jesus, vamos. Aí quando sai da igreja, no meio do caminho, acontece ali um barulho, tal, Jesus precisa parar para curar alguém. Nesse meio termo, chega alguém da sua casa correndo e diz assim: ó, não resolve mais não, acabou, morreu, não tem mais jeito, esquece, não incomoda mais Jesus, não dá mais certo. Aí Jesus diz a você: não, a gente saiu para ir lá curar, então a gente vai chegar até lá e curar. Aí imagina a cena: vamos, então vamos. Aí vai Jesus de um lado, Jairo no meio e o homem do outro lado. O homem dizendo: não tem mais jeito. Jesus do outro lado dizendo: tem jeito. O homem dizendo: já morreu. Jesus dizendo: vai voltar a viver. O homem dizendo: esquece. Jesus dizendo: não esqueça, vamos até lá. Será que a gente não convive com isso, querido? Será que eu estou falando alguma coisa aqui extra terra? Não, estou falando do nosso cotidiano, nosso dia a dia. Estou falando de realidades que batem na porta do nosso coração todos os dias. Aí Jesus chegaram na porta da casa. Na porta da casa a Bíblia diz que tinha uma multidão chorando. Ai, morreu a menina. Ai, morreu Talita. O nome da menina não era Talita, viu? Talita como foi a expressão que Jesus usou, que significa: menina, levante-se. E algumas pessoas acham que o nome da menina era Talita. Não, a Bíblia não diz o nome da menina. A Bíblia só diz que ela era filha de Jairo. Todo mundo chorando. Jesus chega lá, atmosfera de descrença. A menina já morreu, acabou. A voz das pessoas para Jairo foi: não incomodes mais o Senhor. Quantas vezes nós não somos minados assim? Não incomode mais. Para de orar porque não vai dar mais certo. Para de ir à igreja porque não vai mudar nada. Escute, querido, deixa eu te dar um conselho. Enquanto as pessoas falam: não tem mais jeito, Jesus está dizendo: tão somente creia. As pessoas dizem: não vai dar certo. Jesus diz: tão somente creia. As pessoas dizem: um ponto final, acabou, não tem mais volta. Jesus vai dizer: tão somente creia. Qual é a nossa parte nessa história? Diga assim: somente crê. E quem faz o milagre? É o dono do milagre. Amém? Você pode aplaudir a ele por isso? Jesus estava dizendo aquilo que ele já tinha dito: tudo é possível ao que crê. Quer ver um exemplo bíblico, querido? Lá em Isaías capítulo 38, vai falar da história de um rei chamado Ezequias. Um rei que fazia toda a vontade de Deus, um rei exímio, adorador, sabe, zelava pelos cultos a Deus, fazia tudo para agradar a Deus. Mas esse rei foi visitado por uma enfermidade de morte. A Bíblia diz que Deus mandou o profeta Isaías lá no templo do palácio do rei. O profeta entrou cara a cara do rei e diz assim: o Senhor mandou vir aqui dizer: arrume a sua casa porque você vai morrer, meu. Deu as costas e saiu Isaías. Ezequias se desesperou, botou a mão na parede, o rosto na parede, começou a orar, a clamar a Deus: Senhor, Senhor, eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor muda esse decreto. Isaías estava botando o pé do lado de fora do templo. Deus disse: ei, Isaías, volta lá, eu resolvi mudar. Isaías dá a meia volta, volta de novo, entra onde está o rei, diz assim: o Senhor mandou vir aqui dizer que ele ouviu a tua oração e ele está acrescentando mais 15 anos à sua vida. Então somente creia. Mas o decreto é de morte. Então somente creia que Jesus pode transformar a morte em vida. Amém? Amém? Hoje o Senhor deseja fortalecer você aqui,
Para quê, pastor? Para você vencer toda a atmosfera de incredulidade na sua vida. Se é na sua casa, você vai andar acima dessa atmosfera. Não tem problema se tem descrente na sua casa. Você é o crente da sua casa. Não tem problema se tem trevas na sua casa. Você é a luz da sua casa. Não tem problema se ninguém crê. Você é aquele que Deus está levantando para tão somente creia que as coisas vão mudar, que a atmosfera vai mudar, que o milagre vai chegar. Não tem ninguém na minha faculdade que crê. Deus se colocou lá para você ser o crente da sua faculdade. Agora o que você não pode é, você chega crente e sai descrente. Eu chego crente na minha escola e saio descrente. Chego crente na faculdade, mas não tem ninguém crente, pastor. Ninguém, aí não me ajuda, né? Você é a luz que a faculdade precisa. Você entendeu? A atmosfera é pesada, pastor, mas você tem aquele que é mais poderoso que qualquer coisa desse mundo. Então mude a atmosfera quando você chega. Se a atmosfera é descrente, chegou o crente. A atmosfera agora é de crente, não é de descrente. Todo mundo estava chorando na casa. Chegou Jesus, mudou a atmosfera. Amém? Decida crer, querido. Desenvolva uma atmosfera de fé onde você estiver. Como eu posso fazer isso, pastor? Seja grato a Deus, adorando a Deus, orando ao Senhor, celebrando ao Senhor onde você estiver. E a atmosfera vai mudar. Mas pastor, o senhor não sabe, lá na minha casa é pagode das 6 da manhã até 10 da noite. E às vezes é das 10 da noite até 6 da manhã, pastor. É pagode no pé do ouvido o tempo todo, é brega, pagode, eu não aguento mais. Bota um louvor, meu irmão. Você está tocando um brega no vizinho, bota um louvor lá na sua casa. Bota aquele headphone assim que fecha bem muito. Bota um louvor para cima e vai adorar. Agora só não seja pega o brega tocando e você lá. Eita, em nome de Jesus está repreendido, pé. Não, pé não tem vida própria não, irmão. É você que está lá. Bota o louvor aqui no pé do ouvido e fica adorando, porque você transforma a atmosfera. Por último, não menos importante, a lição que a gente aprende aqui é que para gerar uma fé inabalável, você precisa confiar na última palavra de Deus. Olha para essa pessoa dessa última vez, essa noite, diga assim: a última palavra é de Deus para a sua vida. Quem dá a última palavra é Deus. Quem assina o ponto final dessa história é Deus, que tem a caneta na sua mão. O texto diz que enquanto isso, todo o povo estava lamentando, chorando pela menina que morreu. Jesus chega e a palavra de Jesus é: não chorem. Jesus chega, todo mundo: não chorem. Aí todo mundo olha para Jesus, enxuga as lágrimas, não chore porque essa menina morreu. Aí Jesus diz: ela não está morta, ela só está dormindo. Aí o texto diz que na hora, todo mundo estava chorando, começou a rir na hora, irmão. Começaram a rir. Por que começaram a rir? Porque a Bíblia diz que todos sabiam que a menina estava morta. Então estavam duvidando da última palavra de Deus. Tenha cuidado para você não estar duvidando da última palavra de Deus para a sua vida. Alguém deu o diagnóstico de morte. Alguém disse que era o ponto final da história. Mas Deus vai lá e diz assim: não, não é o ponto final. Eu estou arrancando um ponto e estou colocando uma vírgula. Ainda tem história para ser vivida. O que a gente precisa aprender, querido? Nós não precisamos seguir tudo o que as pessoas dizem a nosso respeito. Você não precisa seguir tudo o que as pessoas falam de você. Mesmo que alguém te cobre isso. Por que o senhor está dizendo isso? Porque tem muita gente sofrendo de véspera. Parece um que sofre de véspera. Vai chegando um Natal, né? É assim. Eu nem sei porque é, né?
Vai chegando o final de ano e o peru vai sofrendo de véspera. Mas tem muita gente assim, querido. Brincadeiras à parte, mas tem muita gente sofrendo de véspera. Não pode ouvir uma pessoa falar nada dele, que a pessoa sofre, entra em depressão, se martira porque ouviu alguém falar algo a seu respeito. Porque ouviu, tem gente assim que não pode ouvir alguém dizer: rapaz, eu estou tão doente. A pessoa: eita, eu estava bom, mas fiquei também agora tão doente. Contaminou, né? Pegou. Falou de doença perto, a doença logo pega. Irmãos, o tipo de incredulidade que é mais perigoso é a incredulidade de quem se recusa a aceitar a verdade de Deus e se apega às mentiras das pessoas ao seu respeito. Eu não sou incrédulo não, pastor, mas você dá muito mais crédito ao que as pessoas falam de você do que o que Deus fala. Se isso não é incredulidade, é o quê, irmão? Eu conheço alguém que a pessoa, o médico disse assim: olhe, apareceu um carocinho aí, pronto. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Sofre de véspera. E dizendo a essa pessoa: irmão, calma. Não, porque o médico disse que tem um caroço. E o senhor sabe, um caroço é um CA. Eu disse: irmão, tenha calma, o médico nem falou nada ainda. Vamos confiar que a última palavra é de Deus, irmão. Amém? Você está comigo aqui em nome de Jesus? Estou terminando. A falta de fé limita Jesus, limitou Jesus de Nazaré. Mas não precisamos limitar Jesus em agir na nossa direção. Deixa Jesus fazer, querido. Eu recebi um diagnóstico, entrega nas mãos dele, diga assim: Senhor, a última palavra é tua. Eu acredito, eu prefiro ficar naquilo que o Senhor tem para mim. Se é vontade de Deus, que não adianta, você vai poder investir o que for. Se é vontade de Deus lhe chamar, ele vai chamar e acabou, ponto final. Mas se não é, ele vai alongar a sua vida, ele vai curar você, ele vai arrancar esse diagnóstico, ele vai fazer o que for. Quer ver um exemplo bíblico? Lucas capítulo 7. A Bíblia diz que vinha uma viúva, chamada viúva Naim, saindo da cidade, levando o seu único filho morto no caixão. Já vinha levado o marido, estava levando o filho agora. Não havia mais o que fazer, mas ela não sabia que ia cruzar com Jesus. Cruzando com Jesus, Jesus manda parar o cortejo, toca no caixão e diz assim: levanta, menina. Na hora. Aquela mulher achou que tudo estava acabado, tudo estava terminado. Mas Jesus mudou, porque a última palavra é de Deus. O decreto era a morte, mas Jesus disse: chegou a hora de viver. Levanta e viva. Eu quero terminar aqui, porque o texto diz que quando Jesus chegou, viu todo mundo chorando. Ele diz: não está morrendo, não morreu, está dormindo. Começaram a rir. Jesus: tá bom. Então só entra comigo aqui quem acredita que a última palavra é de Deus. Aí ele chama Tiago, João e Pedro, chama o pai, chama a mãe, entra, fecha a porta, o resto fica do lado de fora. Aí lá dentro começa, né? E lá fora o povo da expectativa. Jesus se aproxima da menina e diz assim: Talita cumi, ou seja, menina, levante, você está só dormindo. A Bíblia diz que de imediato a menina se levantou. Porque a última palavra é de Deus. Você e eu, querido, só seremos encontrados pelo milagre se decidirmos crer na última palavra de Deus. Não adianta, eu creio no milagre, mas você dá muito mais crédito ao que a pessoa diz, ao decreto que chega até você, às más notícias. Acredite nessa noite que a última palavra é de Deus. Amém? Se o mundo diz não tem mais jeito, Deus está dizendo tudo é possível ao que crê. Eu não sei qual é a palavra que você recebeu ou está recebendo nesses dias, mas eu quero te dizer que a última palavra para você é de Deus.
Se alguém disse a você, não tem mais jeito de você se libertar desse pecado, Jesus está dizendo, tem jeito sim, porque tudo é possível àquele que crê. Se alguém disse, não tem mais jeito para esse casamento, Jesus diz, tem jeito sim, porque tudo é possível ao que crê. Se alguém disse a você, não tem mais jeito, esse menino está perdido nas drogas, é melhor abandonar. Deus está dizendo nessa noite, tem jeito sim, tudo é possível ao que crê. A última palavra é de Deus. Acredite. A fé é uma coisa linda. A fé não é um sentimento, a fé é uma decisão. E a fé, ela ofende tudo que é paralisado. Aonde a fé chega, ela coloca para funcionar aqui. Por isso que a palavra dessa noite é: faça da sua fé algo inabalável nessa geração. Blinde o seu espírito com a sua fé. A fé não é a ausência de dúvida. A fé é a presença da certeza de que Deus está com você. Eu não sei se você sabe, mas o céu, ele atua em favor da sua fé. Somente isso. Todo o céu que você consegue enxergar, todo o céu atua ao favor da sua fé. Então se tem uma coisa que você jamais pode abrir mão, é da sua fé no Deus do impossível. A Bíblia diz que o espírito dela voltou. Se voltou é porque já tinha ido. Porque a Bíblia é clara, dizendo assim, na hora que Jesus diz assim, menina, levante, o espírito dela voltou. E ela pôde levantar-se. E ela levanta curada. Ela levanta com uma nova expectativa de vida. Ela levanta para viver os sonhos de Deus. Ela levanta para viver o propósito de Deus na sua vida. Ela levanta ainda para alegrar a sua casa. Ela levanta ainda para honrar os seus pais. Ela levanta ainda para ser um milagre vivo, andando para lá e para cá. Ela levanta para dizer àquela casa, Jesus é o Senhor desse lugar. E Ele ainda faz milagres aos olhos de todas as pessoas. Eu fico imaginando a cena. Lá fora estava a atmosfera da incredulidade. Ela já morreu. Quando Jesus abre a porta de volta, a primeira pessoa que todo mundo vê é aquela menina saindo, andando e celebrando e dizendo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele ainda faz milagre, Ele ainda cura, Ele ainda restaura, Ele ainda faz a gente recomeçar a nossa história.